de hoje é o cumprimento das promessas. E a gente vai falar do Natal. A gente estava conversando sobre o Natal e eu acabei de falar que o Natal era uma data meio esquisita, assim, para mim, sabe? Porque, sei lá, eu ficava meio sozinha, eu e meu pai, a gente não sabia muito o que fazer. Geralmente, Natal a gente e Ano Novo a gente sempre passou na igreja. Lá na nossa igreja, o Du e a Isa nunca passaram na igreja, porque eles tinham família, então eles iam para São Paulo. Mas lá na igreja eles faziam. Cada um levava uma comidinha e a gente tinha culto, depois comia. E era um Natalzinho assim, sabe? Mas hoje a gente veio falar sobre o Natal cristão. O Natal é uma comemoração cristã, basicamente, judaico-cristã, né? Mas ela é para todas as pessoas, porque é o nascimento de Jesus. Jesus não veio só para os judeus, ele acabou vindo para todas as nações. Então, todo mundo que recebe Jesus pode comemorar ele nessa data, e é esse nascimento. E eu e o Du, a gente sempre faz devocional nessa época do Natal para ir entrando no clima e lembrando do porquê que a gente vai comemorar isso. É porque é um marco na história, o nascimento de Cristo, é quando Jesus nasceu, aquele menininho que representava tanta coisa para o povo judeu e veio a representar para a gente mais para frente. E eu até separei uns dados aqui sobre essas devocionais que a gente faz que falam sobre essas profecias. Acho que eu já falei que é um profeta para vocês. Falei que sacerdote é aquele que pega a informação do povo e leva para Deus, e profeta é aquele que pega de Deus e leva para o povo. Então, por exemplo, uma profecia. Eu profetizo que um dia a cidade de Bauru vai ser transformada por Jesus. É uma profecia, é uma previsão do futuro que, sei lá, Deus falou no meu coração, Deus falou para mim, e eu libero para o povo. E isso é uma profecia. E nessas devocionais que eu estou fazendo, diz que antes não, né? Mais de 680 anos antes de Jesus nascer, já tinha profecia sobre ele, lá do profeta Isaías, e eu vou ler algumas com vocês aqui. E essas profecias que eles reuniam no Velho Testamento, para quem não sabe, o Velho Testamento é a parte da Bíblia antes de Jesus, e o Novo Testamento, testamento significa aliança, essa nova aliança é a partir do nascimento de Jesus. Então, o Novo Testamento é todo a partir do nascimento de Jesus. E lá no Velho Testamento eles reuniram todas as profecias que foram faladas de Jesus, e eram cerca de 108 profecias. E todas se cumpriram no Novo Testamento, todas. E eles fizeram um cálculo lá que se 4 profecias das 108 tivessem se cumprido, já era uma probabilidade de 1 em 300 bilhões de chance. Era uma chance impossível de 4 profecias se cumprirem. Mas, para você ver como a Bíblia é toda perfeita, das 108 profecias que eles profetizaram sobre o nascimento do Messias, de Cristo, as 108 se cumpriram, que é um fator completamente improvável que ninguém explica, porque eles falaram essas profecias há mais de 680 anos de Jesus nascer, e todas elas se cumpriram do jeitinho que tinha que ser. Então aí a gente já começa a ver a divindade de Jesus, que realmente é algo vindo da parte de Deus, que não tem lógica, não tem racionalidade, é Deus na terra mesmo. E eu vou começar a ler algumas dessas profecias para vocês. Separei 4 aqui, porque tem muitas, né? Mas 4 eu acho que já dá para ver bastante. E primeiro que eu vou ler aqui em Isaías 7,14, onde ele diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e ele chamará Emanuel. Então aqui, esse profeta Isaías, que existiu anos, centenas de anos antes de Jesus, ele preveu e ele profetizou que uma virgem daria à luz a um menino, e ele se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Provavelmente ele não fazia ideia do que ele estava falando, mas ele já estava profetizando que um dia uma mulher daria luz a um menino, mesmo sendo virgem, e esse menino seria o Deus conosco, ou seja, seria a representação de Deus na terra. E aí começa a nossa jornada do Natal, dessas profecias. Outra profecia que eu amo está lá em Isaías 9,16, que ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um filho foi nos dado. E o principado está sobre os teus ombros, se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
E, cara, isso é muito louco, porque esse cara não fazia ideia de que Jesus ia nascer um dia e de que era um plano de Deus enviar uma criança, que seria o Filho de Deus, para salvar o mundo. E ele previu que Jesus seria chamado. Diz aqui, o principado está sobre os teus ombros, ou seja, ele é príncipe, ele carrega um reinado nele. E ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Lembrar que Jesus, ele é Deus na Terra. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E isso significa que ele viveu no céu com Deus. Ele era Deus, ele estava lá com Deus. E ele se fez homem, então ele tinha carne de homem, 100% homem, ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentia desejos, mas o espírito dele conhecia a plenitude do céu, ele conviveu com o Pai por toda a eternidade. Então ele sabia do céu, então ele era 100% Deus e 100% homem. Mais uma vez eu vou ler Isaías 9:6 porque eu amo. Cara, ele não fazia ideia que Jesus ia nascer, e ele disse, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou seja, um menino nasceu, um menino foi dado, um filho foi dado, e o principado está sobre os teus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Por que Príncipe da Paz? Porque a gente estava em guerra com o céu, o humano estava em guerra com o céu, a gente estava brigado com Deus. E ele é esse príncipe da paz que fez a paz entre a gente e Deus e reconciliou a gente com Deus. Então, ele resumiu Jesus sem nem ter visto Jesus. Lá em Zacarias, que é outro profeta, ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Sião é uma região daquela região lá onde Jesus morou e nasceu. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, o justo e salvador, pobre, montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Então ele está falando para a cidade de Sião, para a cidade de Jerusalém se alegrar, porque o rei viria montado num jumentinho. E tem esse versículo na Bíblia, nos 4 evangelhos, onde Jesus vai entrar em Jerusalém, foi a última vez que ele entrou, porque ele comemorou a Páscoa e já foi levado para a crucificação. E ele entrou montado num jumentinho. Bem simples, super humilde, e as pessoas reconheceram que ele era o Filho de Deus, então todo mundo gritava, Hosana, Hosana, que é como se dissesse, glória a Deus, e glorificavam ele enquanto ele passava num jumentinho. Todo mundo esperava um rei num cavalo branco, e Jesus veio num jumentinho, igual a profecia de Zacarias. Outra profecia que eu separei em Miqueias 5:2 diz assim, mas tu, Belém, embora seja pequena entre as clãs de Judá, de ti virá a mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então ele profetizou que de Belém viria um rei. E Belém era uma cidade muito pequena, era uma cidade improvável, que a gente vai falar disso mais pra frente, na outra célula. E ele preveu que Jesus nasceria em Belém. Enfim, essas são algumas das profecias que eles falaram sobre Jesus e todas elas se cumpriram. E imagina que o povo, eles esperavam por isso. Eles acreditavam que Deus ia de algum jeito enviar seu filho para nós. Então, imagina que o povo tinha aquela expectativa dessas promessas. Então, um dia, um Salvador vai nascer, um rei vai nascer. Só que o povo tinha em mente que esse rei seria um rei que iria livrar o povo judeu dos romanos que estavam governando eles. E como eu já disse, Jesus veio para libertar eles da morte, para trazer vida para a gente, para nos reconciliar com o céu. Então, ele seria um rei não dessa terra, mas de outra terra. Então, o nascimento de Jesus era uma grande expectativa para os judeus. Só que os judeus, eles não imaginavam que ele ia nascer, o pobrezinho, numa manjedoura, simples, humilde. E isso foi surpreendente para eles. Então, para a gente entender esse nascimento de Jesus e como essas profecias se cumpriram, eu vou ler para vocês a historinha do nascimento de Jesus, que é bem básica na Bíblia, e vou só selecionar os pedaços mais importantes. Elas estão lá nos 4 evangelhos. Em Mateus e Lucas dizem sobre o nascimento. Em Marcos diz sobre João Batista. João Batista era um primo de Jesus, que ficou grávida, a mãe dele, a tia de Jesus ficou grávida junto com a Maria. E
Quando eles se encontraram e a mãe tocou as barrigas assim, eles se agitaram no ventre porque eles já se reconheceram. E João Batista diz que foi o maior homem que já pisou na face da terra e ele veio para preparar o caminho para Jesus. Então, enquanto Jesus crescia, ele ia declarando que o Salvador estava por vir, que a gente tinha que preparar o nosso coração, que a gente tinha que mudar o nosso estilo de vida, e ele foi preparando esse caminho. E em João, dos 4 evangelhos, ele vai falar sobre o significado de Jesus, de Deus ter se feito homem. Então, eu vou começar lendo só a historinha básica de Mateus, que é o nascimento, tal. E ele diz assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que eles se unissem, ou seja, que eles deitassem, dormissem juntos, achou grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expor ela, continuou o casamento secretamente. Ele não quis terminar com Maria, porque seria uma vergonha para ela, tipo, ai, tô terminando com você porque você tá grávida de outra pessoa. Ele só ficou na boa. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois isso que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E aí vem o cumprimento das profecias que o anjo diz para José: ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E isso já cumpre aquela profecia que ele disse: a virgem dará à luz a um filho, ele se chamará Emanuel, que é Deus conosco. E aí Jesus eles foi levando a gravidez, José entendeu que aquela gravidez era do Espírito Santo, e muita gente fica assim, Stephanie, como que uma mulher engravidou do Espírito Santo? Eu não faço ideia. Gente, eu acho improvável e impossível o que a gente conhece da ciência. Como é que uma célula, a menor célula do corpo humano, que está no homem, consegue se unir com a maior célula do corpo humano, que está na mulher, e se juntar, cada uma tem exatamente 23 cromossomos para se juntar e formar um organismo com 46 cromossomos que vira um ser humano. Para mim também não faz o menor sentido. Então, se eu não conseguir entender nem a ciência, como que Deus fez ser tão perfeito, se ele fez dar certo desse jeito que a ciência conhece, ele também é Deus para fazer a mulher engravidar do Espírito Santo. Porque já é impossível o que a gente acredita. Então, não tem como explicar. Não tem como explicar nem como que isso acontece. Imagina como ela engravidou do Espírito Santo. Mas eu creio que se Deus consegue ser tão perfeito a ponto de fazer a gente nascer de uma celulinha perfeita no homem, que se une uma celulinha perfeita na mulher, ele também consegue engravidar uma mulher virgem. E é nisso que se baseia a nossa fé, em crer no impossível. E aí eles foram crescendo. O que aconteceu é que o rei Herodes da época ia fazer uma contabilização lá do povo. E o José teve que se mudar. Ele teve que ir até a Belém para fazer essa contabilização. Chegando em Belém, o bebê decidiu nascer, só que já estava tudo lotado, já estava tudo fechado, já era tarde, já era noite. Não tinha mais lugar para o neném nascer. Então, eles bateram na porta lá de um cara que falou assim: eu tenho o quintal ali da minha casa onde ficam os animais. Se você quiser ir lá, dormir lá, eu te libero. Então, ele abriu a garagem praticamente dele, onde tinha as palhas, o feno, e ficavam os animais, e Maria e José, com Jesus na barriga, dormiram lá. E Jesus decidiu nascer nesse lugar, numa manjedorinha super simples, que era feita de palha, e foi ali que Jesus nasceu. Por isso que diz que Jesus nasceu em Belém. Então você vê, até isso se cumpriu a promessa. Eles não moravam em Belém, mas como José teve que ir lá prestar contas para o rei Herodes, ele teve que viajar até Belém e lá Jesus nasceu. E aí você imagina que louco. Era o Salvador do mundo, era Deus na terra. E ele nasceu numa manjedorinha, cercado de animal, cercado de palha, no mais simples do mundo. E isso eu acho mais louco do reino de Deus. No reino de Deus é tudo invertido. Que nem tem a música do Morada, as meninas que foram na conferência vão lembrar que ele diz que o menos é mais, o pobre é rico, o servo é o rei, é tudo invertido. Então os judeus estavam naquela expectativa de que nasceria um rei num palácio, com um trono, com
as vestes de um rei e o Salvador, o rei Jesus, o Filho de Deus, nasceu numa manjedoura, cercado de animal, com um monte de palha em volta dele, da forma mais humilde e simples, mas naquele menino tinha a salvação do mundo. Então, para você ver como as coisas de Deus são loucas e não fazem o menor sentido para a mente humana. E a visita dos magos, que é o que eu falei para vocês. Diz que depois que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, nos dias do rei Herodes, os magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Magos depende da versão da Bíblia. Tem Bíblia que diz que é mago, tem Bíblia que diz que é pastor, tem Bíblia que diz que são astrônomos. Era um povo que era estudioso e eles liam o céu, viam as estrelas, essas coisas assim. E aí em cada Bíblia vai dizer de um jeito, é mago, é pastor, é tudo a mesma coisa. Eles viam as estrelas, eles eram uns sábios da época. E eles perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-los. Então eles viram a estrela de Jesus no céu, viram que ele ia nascer. Acho que também devia ser uma profecia que havia uma estrela que representava o nascimento de Jesus. E eles seguiram essa estrela para saber onde é que estava o menino, porque a estrela representava que Jesus ia nascer. Era uma estrela que brilhava mais de todas, mais que todas. E eles foram até o rei perguntar, rei, cadê esse nenê que nasceu? Porque a gente veio adorar ele. E o rei falou. E o rei, quando ouviu isso, ele ficou perturbado, porque ele sabia da profecia dos judeus, que um rei ia nascer. Então, imagina que esse rei surtou. Ele falou assim, eu não sei onde essa criança tá, mas assim que você descobrir, você volta e me conta. Por quê? Porque ele queria saber onde Jesus estava para mandar matar. Porque ele achava que o nascimento de Jesus estava pondo em risco o reinado dele. Ele nem imaginava que Jesus veio para destruir o reino das trevas e não o reino dos romanos. Enfim, aí ele conversou lá com os magos, aí os magos falaram assim, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Então você imagina que eles viajaram umas noites inteiras seguindo a estrela, e eles não podiam tirar os olhos da estrela, porque se eles perdessem a estrela de vista, eles iam perder o lugar onde estava Jesus, e eles não iam se encontrar com ele. E isso me lembra muito de uma pregação que eu vi que remete muito à nossa vida. A nossa vida é isso o tempo todo, ter uma estrela brilhando que é Jesus, e ou a gente fixa os nossos olhos nela para não perdê-la de vista, ou a gente, por uma distração, a gente perde Jesus de vista e já não sabe mais onde encontrar ele. E assim é a nossa vida. A gente, quando decide seguir Jesus, a gente tem que fixar nossos olhos nele e não se distrair com nada. Porque um segundo é tempo suficiente para Jesus vir, para Jesus ir, para a criança nascer, para a criança viajar e a gente perder ela de vista. Então, a gente que ama Jesus, a gente tem que ter Jesus na nossa frente o tempo todo. A gente tem que cultivar esse relacionamento com ele para não perder ele da nossa vista de jeito nenhum. Então eles chegaram lá no lugar onde estava Jesus e quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, eles ficaram muito felizes. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes. Então eram 3 magos, 3 reis, que foram até Jesus, seguiram a estrela, persistiram Jesus com toda a força e coragem, não desviaram seu olhar da estrela. E eles chegaram a Jesus e adoraram ele, entenderam que ele era o cumprimento de todas essas profecias e eles levaram presentes. Cada um levou um. Diz que eles abriram seus tesouros e deram presentes. Deram ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem ao rei Herodes, tornaram a terra por outro caminho. Então, eles tiveram um sonho que dizia para eles, não volta para o rei para contar onde Jesus está. Então, eles deram uma gambiarra lá para não encontrar com o rei. Esse rei ficou tão revoltado que ele não soube onde Jesus estava, que ele mandou matar todo o primogênito da terra. Tudo isso era medo de Jesus. Você tem noção que o menino nasce hoje? Na mesma semana que ele nasce, o rei manda matar todos os primogênitos. Jesus já era perseguido desde que nasceu. E só que Jesus foi advertido, né? Um anjo falou com José e ele vazou de lá e não foi morto. Mas eu quero dar atenção para esses presentes. O que significa cada um desses presentes que Jesus recebeu?
Jesus recebeu ouro, incenso e mirra. Então você imagina, aqui começa a história do cristianismo, aqui começa a história do Natal, esse menininho pequeno que foi dado por Deus, era o filho de Deus, que Deus tirou do céu e deu de presente para nós, foi o nosso presente do Natal é Cristo que nasceu, e ele veio para salvar o mundo, para refazer essa aliança entre a gente e Deus. E ele estava lá todo humilde numa manjedoura, cheia de palha. Por dentro ele era Deus, ele tinha vivido uma eternidade com Deus no céu, mas na carne ele era um nenezinho, um menino frágil. Você vê como Deus é bom de se fazer um bebezinho tão pequeno, tão frágil, que tem que crescer, aprender para poder salvar a gente. Ele é Deus, ele podia ter vindo num formato de um homem pronto, mas ele quis passar por tudo que a gente passa desde o nascimento, para sentir o que a gente sente, para saber o que é estar na nossa pele. Jesus é perfeito. E lá aquele bebezinho humilde na manjedoura recebe esses presentes. E o que significa? O primeiro mago deu ouro. Ouro era um presente que era dado aos reis. Então, quando você queria visitar um rei, você dava ouro. Então, esse presente já representava que Jesus era rei, que ele não era só um menino humilde numa manjedoura, mas ele era um rei, ele era o rei dos seis, ele era o príncipe da paz, como a Bíblia diz. E o outro, ele recebeu incenso. Incenso era algo dado a Deus. Imagina, ninguém acendia incenso para um rei, o rei se dava ouro, mas quando você ia lá no templo adorar a Deus, você acendia incenso para ele, porque esse incenso subia até o céu como uma adoração. Então, além de Jesus receber ouro, que afirmava que ele era rei, ele recebeu incenso, que afirmava que ele era Deus. Então, naquele menininho simples, tinha o nosso rei e o nosso Deus. E o terceiro presente de Jesus foi mirra. Mirra é tipo um olhinho, uma essência cheirosa, que eles davam também aos reis, era algo muito caro a mirra, mas eles usavam para perfumar o corpo das pessoas importantes. Então, quando um rei morria, eles perfumavam o corpo do rei com mirra para ele ser sepultado perfumado, ou seja, eles preparavam o corpo, o defunto lá, para ser sepultado com mirra, em sinal de honra. Então, esse terceiro presente significava que Jesus um dia ia ter que morrer como rei e como Deus, mas que ele ia ser banhado com mirra, porque ele seria especial. Então, Jesus, aquele nenezinho na manjedoura, já recebeu essas três profecias, essas três presentes que já indicavam para a gente o destino. Ele seria rei, ele era Deus e ele havia de morrer por nós algum dia. Então já estava traçado ali o destino de Jesus, a história do Natal. Para quem não sabe, o Natal é o nascimento, né? E a Páscoa é a morte e a ressurreição. Então, eu não vou falar direto da ressurreição e da Páscoa, porque é outra coisa. O João vai falar sobre Deus, mas ele fala de um jeito diferente. Eu vou ler só um trechinho aqui que é muito legal. Ele diz assim: no princípio, aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. O que mais que ele diz? Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Repara que aqui ele vai falar unigênito. Jesus era o único filho de Deus. E depois que Jesus morre, ele fala primogênito, o primeiro de muitos filhos de Deus, porque a gente se tornou filho. Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi nos dada por intermédio de Moisés, a Bíblia. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, Jesus está na Terra, era a gente conhecer Deus de perto. Jesus era Deus, ele conhecia o Pai e ele veio na Terra. Essa palavra do princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Em outras versões era o cosmos se fez logos. E é como se o universo tivesse resumido a um ser humano para ter acesso a gente. Era como se... Jesus era o criador de todas as coisas, ele era todas as coisas existiam por ele. E ele se resumiu a um bebezinho, a um ser humano falho, frágil, para poder ter acesso a gente, ensinar a gente a cultura do reino e trazer
paz e reconciliar a gente com Deus. E essa é a história, basicamente, do Natal, esse nascimento de Jesus. A gente vai ver nas próximas células o Salvador nasceu, então a gente vai ver como que foi o crescimento de Jesus, o que ele fez, e uma nova história começa, que é o que aconteceu depois de Jesus. Todo mundo sabe que houve uma revolução depois de Jesus. A gente conta a história do mundo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Natal é um marco na história das nações, porque realmente as pessoas mais inteligentes do mundo não tem como negar que Jesus existiu e que ele foi um grande revolucionário, que ele mudou a história do mundo. E ele nasceu dessa maneira simples, humilde, como uma criancinha numa manjedoura, que recebeu esses presentes que indicavam qual seria a trajetória dele. Eu não sei se deu para entender muito bem. Eu tentei fazer um resumo bem prático e eu não falei nada demais. É tudo que está na Bíblia mesmo, que vocês pegarem na Bíblia de vocês, vocês vão ver, só para a gente dar uma introdução, para depois a gente ir mais fundo nessa história do Natal. E eu espero que vocês tenham entendido esse nascimento, os reis que seguiram a estrela, os presentes que Jesus recebeu, e que hoje fique essa mensagem para a gente. Ainda existe uma estrela brilhando no meio da escuridão, ainda existe uma estrela brilhando no céu que é Cristo, e a gente não pode tirar nossos olhos dela, porque um segundo que a gente tira o foco de Cristo, de Deus, já é o suficiente para a gente perder tudo que a gente tem. Então, que a gente caminhe sempre olhando para Jesus. Vai ter muita coisa pelo caminho, vai ter palácios, vai ter banquetes. Imagina, eles estavam caminhando e tinha várias coisas em volta deles, mas eles não pararam de olhar para Jesus, porque era aquilo que é mais importante para eles. Então, que a coisa mais importante da nossa vida seja o nosso olhar para Cristo, que a gente nunca desvie os nossos olhos dessa estrela, dessa criancinha que trouxe a salvação para o mundo todo. Vocês conseguiram entender um pouquinho? Eu sei que essa parte inicial talvez seja um pouco chata, apesar que eu amo, mas não tem como pular, ela é muito especial. E isso começa a gerar um sentimento no nosso coração, que o Natal, o dia do Natal, a gente representa esse dia. É o dia que a história do mundo mudou, que Jesus nasceu. Cara, faz 2021 anos, vai fazer, né? 2020 agora. 2020 anos que isso aconteceu e Jesus continua sendo tão presente na nossa vida. E que a gente lembre disso chegando perto do Natal. Tipo, nossa, eu tô prestes a receber o maior presente do mundo. Eu vou receber o Filho de Deus, que ele entregou por mim, que foi sacrificado para que eu tivesse vida e para que eu tivesse acesso a Deus. Então é muito louco, não dá nem para entender. Mas, enfim, é isso. Eu acho que eu já me prolonguei demais. O resto eu vou deixar para a próxima célula, que também vai ser de Natal, tá bom? A gente dividiu em partes. E vou orar para a gente encerrar. Amém, Jesus. Senhor, a gente começou a falar sobre o teu nascimento, a tua vida em nós. E eu te agradeço e eu te louvo, Pai, por poder falar entre nós sobre a sua vida. Jesus, o seu nascimento foi o maior presente que a gente ganhou, nos trouxe vida, nos trouxe paz, nos trouxe esperança. Antes de você, a gente estava a gente já estava condenado a um afastamento de Deus, a gente estava condenado à morte, mas o Senhor veio nos trazendo vida, Pai, e reestabelecendo uma ligação entre a gente e Deus. Então, obrigada por ter vindo, obrigada por ter nascido, obrigada por ter se feito frágil e falho, por nos amar. Nós te amamos, Jesus, e o Senhor é o melhor presente que a gente poderia ganhar nesse Natal. Que o Senhor possa mover o teu amor e o teu espírito no coração de cada um que está nessa célula, para que eles entendam de forma única e especial o que tudo isso representa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te entrego as nossas vidas, a nossa semana, que o Senhor venha nos sustentar e abençoar. Em nome de Jesus, amém. Por hoje é isso. Até demorei demais. Mas semana que vem a gente vem e fala mais sobre. Obrigada por terem vindo. Vamos falar do Natal. E boa semana para vocês. Um beijo, amo vocês. Até semana que vem.